Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje é sobre amplificadores classe D, ok? Muito conhecido aí no mercado como amplificadores digitais, ok? Então a gente vai fazer um apanhado rápido, teórico, sobre classes de amplificadores, sem entrar em detalhes, só comentários de algumas características principais, e depois a gente foca na questão do amplificador classe D, muito difundido, muito utilizado hoje em dia, ok pessoal? Então vamos lá. Nós temos basicamente os amplificadores classe A. O classe A tem algumas características muito importantes. Primeiro, ele tem uma qualidade excepcional. Qualidade ótima. Ok? Por que isso? Porque ele trabalha numa região de amplificação dos transistores, é uma região linear. Portanto, ele consegue converter e amplificar a onda de entrada na saída com a máxima fidelidade, sem distorções baixíssimas. Então o amplificador classe A, em tese, é o amplificador mais fiel que existe para áudio, ok? Amplificador classe A, justamente por trabalhar numa região linear dos transistores, dos semicondutores. Ele tem em contrapartida, uma característica muito ruim, que é o alto consumo. O alto consumo proporcional ao que ele entrega de áudio. Isso significa que é um baixo rendimento. O rendimento de um amplificador classe A está em torno de 20%. Ok? Alguns atingem até um pouco mais, mas em torno de 20% é o típico rendimento do amplificador classe A. Isso significa que se você precisa de 10 watts RMS de áudio, você vai precisar de uma fonte, ou seja, você vai consumir de energia 50 watts, ok? 40 watts vão ser dissipados em calor, eles vão ser perdidos no processo de amplificação, justamente por conta desse baixo rendimento. Então, para ter 10 watts em áudio, eu preciso de alimentar e consumir 50 watts de energia, ok? E por isso o classe A é utilizado somente em algumas aplicações de baixíssima potência, onde isso não vai refletir muito, ok? Esse é o classe A. Em seguida nós temos um classe B. O classe B, ele tem um rendimento bastante maior. O rendimento dele chega a 78,5%. Repara que aqui tem bastante eficiência. Entretanto, o classe B tem uma característica de alta distorção. Pela forma com que ele trabalha com transistores em simetria, né? Cada um faz a amplificação de um semiciclo da onda, o semiciclo positivo e negativo. Com isso, você gera uma alta distorção, uma distorção chamada de crossover, né? Não vou entrar aqui no bit, mas é um amplificador que não foi, digamos, não vingou no mercado por conta dessa alta distorção. Muito bem, em seguida nós temos o amplificador classe C. O classe C, ele tem uma característica de baixa linearidade aqui para áudio. E na verdade ele amplifica parte do sinal. E com isso ele não é utilizado em aplicações de áudio, e sim em amplificações de RF, né, de radiofrequência, transmissores, equipamento celular, para amplificar RF. Então ele é muito utilizado nesse tipo de amplificação. Não se utiliza em áudio o amplificador classe C. Depois desse nós temos o famoso classe AB, que é uma mistura entre o classe A e o classe B. Eles pegaram o classe B, que utiliza o sistema de simetria de ciclos positivos e negativos, semiciclos, né? E ajustaram um pouco, elevaram um pouco a curva, um offset que você permite ajustar a distorção. Então você diminui sensivelmente a questão da distorção por crossover em classe AB. Então ele passa a ter uma baixa distorção e também ele compensa a questão do rendimento do classe A. Portanto, um classe AB consegue atingir em média 50% de rendimento. Isso significa que se você quer um amplificador de 100 watts RMS, você vai ter que ter uma fonte que gere 200 watts RMS. Metade ele transforma em calor e a outra metade em áudio, ok? Então é um rendimento razoável, né? Não é o ideal, mas é um rendimento razoável, aceitável pela altíssima qualidade.
Os grandes amplificadores hoje high-end que você tem no mercado utilizam classe AB na sua maioria, ok? E tem uma fidelidade altíssima, né? Com baixíssimo ruído, baixíssima distorção. Ok, pessoal? Bom, depois do AB, nós temos o famoso classe D, que é o que a gente vai comentar hoje em detalhes. O amplificador classe D. Eu já vou falar dele, mas só acrescentando que ainda existem algumas outras classes que na verdade são meio que misturas dos processos utilizados nas classes originais, nas primeiras classes. Seria a classe G, H, I e T. São as mais famosas. Isso aqui às vezes são versões similares de classes D ou de outras classes aqui misturadas, né? Eu não vou entrar em detalhes desses aqui em particular. Ok, pessoal? Então agora vamos falar diretamente do nosso foco, que é o amplificador classe D. Bom, o amplificador classe D, também conhecido por aí como amplificador digital, tem esse D aqui, não de digital, ok? Esse D na verdade vem daquela sequência de classe A, B, C, e esse aqui é o classe D, ok? Muitos chamam de digital, acham que é por conta do D, ou acham que é por conta da forma com que o sinal é tratado, ok? O sinal no classe D, ele é modulado. Você tem o sinal analógico original e ele passa por uma modulação chamada PWM, Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso. É uma modulação que você transforma cada ponto da amplitude do sinal em uma largura de um pulso retangular. Eu vou mostrar na figura para ficar mais fácil esse entendimento, né? Você vai ter uma largura de pulso variável. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, uma largura de pulso que tem um trem de pulsos aqui com larguras múltiplas aqui. Repara que a largura de pulso é essa largura aqui, né? Aqui está maior do que aqui está maior do que aqui já está média, aqui também alterou. São larguras variadas e essas larguras variam proporcionalmente a cada ponto da amplitude. Quanto mais pontos você coleta aqui, mais precisa é a tua amostragem. Isso aqui não chega a ser um sinal digital de zeros e 1, mas pode ser considerado, já que a modulação, na verdade, é pela largura do pulso e não se ela está alta ou baixa aqui. Ok? Então ela vai estar sempre alta e baixa, mas o que vai valer é o tempo em que ela fica alta, por exemplo. Esse tempo que ela fica alta também é traduzido por uma expressão chamada Duty Cycle. Duty Cycle. O Duty Cycle, DC, de uma onda modulada em PWM é o tempo, né, o percentual do tempo em que ela fica on, em que ela fica alta. Ok? Então, por exemplo, vamos que você tenha uma onda assim, ó. Ela não modulou mais ou menos igual. Aqui seria 10 volts, essa amplitude aqui 0. Ok? 10 volts, 0 volts. Vamos que aqui ela ficou 50% do tempo em alta e 50% do tempo em baixa. Ok? Então, eu vou ter um Duty Cycle de 50% aqui e vou ter uma tensão média, porque repara, metade do tempo ela fica em 10 volts e metade do tempo fica em 0. Então eu vou ter uma tensão média, um V médio aqui, de 5 volts. A minha tensão média vai ser 5 volts e o Duty Cycle de 50. Ok? Agora, por exemplo, se eu faço essa mesma onda que tem um pulso máximo de 10 volts, assim, ó, por exemplo, aqui 10 volts, e aqui seria, por exemplo, 10% do tempo, eu vou ter um Duty Cycle de 10% e vou ter uma tensão média de 1 volt, que é 10% do total de 10 volts. Tá? E assim o PWM funciona e o Duty Cycle é representado. Isso são alguns dados importantes. Mas no caso do amplificador classe D, o que vai ser modulado é justamente a amplitude do sinal de entrada pelo tamanho. Então vão ter vários Duty Cycles distintos aqui nessa onda que vai representar aquela onda original. Ok? E como é que ele transforma o sinal? Ele transforma o sinal original do áudio através de um comparador
que recebe na sua entrada inversora o sinal original e na sua entrada não inversora um sinal triangular. Esse sinal triangular, comparado com o sinal de entrada, ele vai gerar uma saída em PWM. Tá? Ele vai gerar uma saída naquele formato retangular com as larguras proporcionais às amplitudes no tempo aqui da entrada. Ok? Como é que eu faço isso? Bom, geralmente essa onda triangular precisa ter uma frequência que está na ordem de 250 a 300 kHz. Dessa forma, eu garanto que eu faço uma amostragem de um sinal de áudio que, em tese, vai até 20 kHz, com uma taxa de amostragem bastante elevada, né? Eu vou ter aqui mais de 10 vezes a frequência máxima do sinal de entrada, tá? Então, com isso, eu tenho uma boa resolução aqui. Eu vou conseguir uma boa representação em PWM do meu sinal de entrada. Ok, mas o sinal que vai ser amplificado é esse aqui. É um sinal que não tem nenhuma aparência de ser um sinal de áudio, né? É um sinal com uma onda retangular. Isso não, obviamente, se você botar isso aqui para tocar, vai sair um ruído absurdo, você não vai conseguir ouvir absolutamente nada fiel à entrada. Então, mas isso daqui é importante porque a minha parte amplificadora do classe D, que é composta por transistores MOSFET em geral, ou mesmo, é basicamente circuitos com MOSFET, são os mais usados hoje em dia. Geralmente, circuito em simetria, né? 2 MOSFETs fazendo amplificação dali. Uma característica importante do amplificador classe D, talvez a mais importante delas, é que ele tem alto rendimento. Alto rendimento. O rendimento do amplificador classe D é em torno de 80%, podendo chegar até 90% em alguns casos. Veja que comparando com o amplificador classe AB, que é em torno de 50%, o rendimento aqui é muito mais alto. O que significa isso? Eu vou precisar usar fontes muito menores. E vou consumir muito menos energia. Então ele vai favorecer demais. E outra coisa, o tamanho dele vai ser muito menor. Não vou precisar daqueles transformadores imensos, né, gerando uma corrente estúpida para transformar metade daquilo ou mais na metade em calor. Aqui eu vou transformar muito pouco, de 10 a 20% em calor. Se for levar em consideração uma potência de 500 watts RMS e você estiver trabalhando, por exemplo, com 80%, você vai ter uma fonte que vai consumir 625 watts, ou seja, 125 em calor, mas ele vai ter 500 em áudio. Isso significa uma alta performance. E se for 90%, é mais significativo ainda, vai ser 555, né? 555 watts aproximadamente para 90%. Então ele vai ter só 55 watts em calor e 500 em áudio. Isso é realmente um rendimento excepcional. Uma característica marcante dos amplificadores classe D, ok? Uma outra característica muito importante no classe D é, em função disso, ele acaba tendo tamanhos diminutos, pesos reduzidos e confecção muito mais simples. Por isso eles podem ser até muito mais baratos, né? Tem um custo bem interessante, muito mais barato do que, por exemplo, um classe AB, ok? Mas é óbvio que ele tem algumas restrições e a gente vai comentar isso agora. Bom, um fator importante para saber por que ele consome muito menos é porque depois dessa saída aqui em PWM, ele vai entrar nos transistores MOSFET. E ele tem também características fundamentais, que é uma baixíssima resistência elétrica, aqui da ordem de miliohms quando ele está conduzindo, ok? E também uma altíssima resistência, uma altíssima impedância quando ele está aberto. Isso significa que a dissipação desse transistor vai ser mínima, porque com sinais quadráticos dessa forma, ele só vai trabalhar em corte total ou em condução total. Ele não vai funcionar naquela região linear, em que há um consumo real, porque a resistência ali é muito maior do que zero, né? E muito menor do que infinito. Então ele não vai estar nem em corte e nem em condução. Ele vai estar num meio termo ali, e isso consome. Portanto, no classe D, utilizando esse tipo de sinal aqui, ele vai estar ou com aquela resistência da ordem de miliohms, com uma dissipação mínima, ou com uma resistência extremamente alta, totalmente aberto, praticamente sem passagem nenhuma de corrente. Então, daí aquele rendimento absurdo lá de 80% a 90%, utilizando esse tipo de sinal. O que faz ele
funcionar dessa forma, é a característica dele intrínseca de ter alta impedância, baixa resistência em condução, etc. E o tipo de sinal que entra nele, que vai acionar aqui no gate do MOSFET, ok? Aqui o gate, né? Ele vai acionar por esse tipo de sinal. Com fontes geralmente de uma tensão bastante elevada, você vai conseguir aumentar esse sinal aqui significativamente. Ele vai chavear esse sinal, que vai deixar de ser pequeno assim, vai ficar um sinal PWM grande, amplificado, ok? Mas ainda não é o sinal de áudio, ele vai sair aqui um sinal mínimo. Aliás, vou botar geralmente aqui, a gente bota o new source, ok? Bom, e qual seria a próxima etapa? Já que eu entro com o sinal aqui no gate de um PWM de amplitude pequena, né, e amplifico ele através do MOSFET com uma alta eficiência para um PWM grandão, né, com alta amplitude, como é que eu faço ele voltar até aquela característica do áudio, a característica do som analógico? Bom, basicamente eu vou passar por filtros passa baixa, porque aqui, como ele foi modulado numa frequência bastante alta, de 250 a 300 kHz, é como se tivesse uma portadora nele, né? Ele está modulado numa frequência alta. Eu preciso filtrar essa frequência e pegar só as variações de baixa frequência que representam o sinal de entrada. Então eu vou utilizar filtros com uma característica como esse aqui que eu vou desenhar, ok? São indutores aqui, e depois capacitores. Esse aqui é um exemplo de um filtro passa baixa, né? E aqui a carga de saída, né? O alto-falante, por exemplo. Então, com esse tipo de filtro aqui, a gente sabe bem, vou botar 2 capacitores e 2 indutores. A gente sabe bem que o indutor, ele não permite passagem, ele evita, né? Ele aumenta a impedância dele para variações rápidas de sinal. Portanto, ele não gosta de amplitudes de frequências altas. Ele barra as frequências altas e permite passar frequências baixas. E o capacitor, por sua vez, ele facilita a passagem de frequências altas e bloqueia as frequências baixas. Então a frequência alta vai ser bloqueada aqui, vai passar uma frequência baixa, e o resíduo de frequência alta que ainda tiver vai ser desviado aqui pelos capacitores, ok? Portanto, vai chegar aqui frequências baixas da ordem de até 30 kHz, por exemplo, que pega a banda de áudio completa, ok? Claro, esse filtro tem que ser muito bem calculado, tem que ser de altíssima qualidade para reduzir ao máximo a chance de você ter distorções e ruídos na saída, ok, pessoal? Bom, tem algumas características importantes aqui que a gente precisa conhecer do amplificador classe D. Primeiro, a eficiência média, como eu já comentei, em torno de 85%. Ele tem uma boa resposta em frequência até 1 kHz. O que significa isso? Que ele reproduz com baixa distorção até 1 kHz. Acima de 1 kHz, ele começa a apresentar uma distorção significativa. Bom, ele também tem a distorção maior em alta frequência, né? Isso significa que acima de 1 kHz ele passa a enfrentar uma distorção bem maior do que em amplificadores classe AB, por exemplo, ok? Por quê? Porque ele tem perda de qualidade nos filtros. Repara que ele faz aquela transformação do sinal PWM que não tem absolutamente nada a ver com áudio, e ele coloca um filtro passa baixo e converte de novo no áudio. Ali existe a introdução de distorções ali. A conversão, essa redução através do filtro nunca é perfeita. Repare que um amplificador classe AB ou classe A, ele não tem esse tipo de filtro. Bom, devido ao seu consumo baixo, tamanho reduzido e peso reduzido, ele também é muito utilizado, por exemplo, em TV flat, que precisa de um circuito de amplificação razoável em tamanho pequeno, baixo consumo, em aparelhos de celulares, em amplificadores de graves, de alta potência, subwoofers, por exemplo, porque já que ele tem uma ótima resposta até 1 kHz, você pode funcionar com um amplificador de subwoofer de altíssima potência, amplificador de graves, ok? Amplificadores automotivos também de alta potência, onde a questão da distorção não é muito importante, ok, pessoal? Então essas são as características principais dos amplificadores digitais classe D, chamados de digitais, né? Nós temos vários no mercado, vou mostrar fotos de alguns, eles são bem pequenos, são bonitos. Os de carro, por exemplo, você liga na bateria do carro, né, utiliza a entrada de 12 volts.
e eles são bem reduzidos para a potência que geram, ok? Daí uma aplicação muito importante hoje em dia. Obviamente, se você entrar numa linha high-end ou uma linha de exigência a nível de audiófilo, por exemplo, o amplificador classe D ele não vai atender a necessidade do audiófilo, justamente por não ter um nível de distorção tão baixo quanto os amplificadores high-end. Pode ser que no futuro até isso evolua, mas no momento esse amplificador ele fica restrito a essas aplicações que não exigem uma fidelidade muito alta, no sentido de ter baixa distorção, principalmente nas frequências mais elevadas, ok? Então ele não tem essa situação. Se você aumentar muito a potência, por exemplo, numa frequência mais elevada, a distorção dele vai aumentar sensivelmente. A gente vê isso diretamente nas características, nos specs, né, nas especificações dos amplificadores que hoje são vendidos no mercado. Ok, pessoal? Olha, sobre esses amplificadores, muitos podem comentar que a qualidade dele é bastante boa ou aceitável, etc. Ela é até aceitável para algumas situações, mas você precisa ter uma referência de qualidade de áudio para poder ter certeza do que diz. Então, por exemplo, se você colocar um amplificador AB high-end com uma fonte de som de boa qualidade, porque não adianta nada botar um MP3 ligado num amplificador high-end, ok? Então você coloca um HD CD, até um ponto FLAC, aí um arquivo de alta resolução, se for um arquivo digital, ou um arquivo analógico, um sinal analógico, melhor dizendo, ok? De um vinil ou algo do gênero que tenha alta qualidade, alta fidelidade, e coloca em dois amplificadores, num amplificador high-end AB e num amplificador classe D, ok? Você escuta um, depois escuta o outro, pode escutar até com fone, para você perceber a diferença, um fone também de alta qualidade, né? Você vai sentir perfeitamente a diferença entre um e outro, e você vai mudar o seu patamar de comparação entre os amplificadores, ok? O detalhe, aquele harmônico do som, você não vai perceber isso em amplificadores que trabalham com filtros como o classe D, simplesmente porque eles alteram fase do sinal, eles introduzem distorções e ruídos que não existem ou existem num número extremamente mais baixo relativo ao amplificador classe D, ok? Então essa questão de qualidade, distorção, ruído, são itens que você precisa de um parâmetro de comparação. Se você precisa de muita potência, o amplificador classe D é o que melhor há no mercado hoje, porque ele produz altíssima potência, com rendimento altíssimo e com um som aceitável para aplicações de PA, por exemplo, aplicações de sonorização em ambientes grandes, ok? Enquanto um amplificador de outra classe, tipo AB, mesmo que não seja high-end, mas um amplificador de outra classe, ele vai consumir muito mais potência, ele vai ser muito maior, muito mais pesado para transportar, etc, etc. Então, todos têm a sua aplicação hoje em dia, todos têm. Mas para o audiófilo, um amplificador classe D não serve, ok? Ele simplesmente não serve porque ele não reproduz com fidelidade o som original analógico, ok? Justamente por conta da modulação, PWM, e da conversão dessa modulação com o uso de filtros. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro a questão do amplificador classe D. É uma ótima opção hoje no mercado. É interessante que a gente tenha esse leque todo de opções, cada um com a sua aplicação definida, ok? E o classe D hoje tem um espaço cada vez mais crescente no mercado. Ele não está limitado só a aplicações automotivas, mas também a diversas outras. Okay? Então vale a pena estudar. Uma coisa também muito importante que eu não comentei ainda é que os amplificadores classe D eles podem ser montados a partir de um CI, um circuito integrado totalmente dedicado. Eu vou mostrar uma imagem de um modelo. Esse CI ele praticamente faz tudo, né? Ele pega o sinal de entrada, ele faz a modulação, né? A codificação em PWM, ele trabalha com o sinal todo, ele gera aquele sinal triangular para fazer a combinação e gerar o PWM, e na saída dele basicamente você tem os MOSFETs aqui, que é a unidade, digamos, de potência de saída, e provavelmente parte do filtro, alguns indutores, alguma coisa assim, fazendo os filtros aqui na saída, e você já liga direto nas caixas, ok? Isso simplifica demais a construção. O CI já tem embutido nele toda essa parte
de tratamento do sinal, ok? 6 dedicados para amplificadores classe D. Isso torna menor ainda um circuito desse, né? Que geralmente a gente constrói de forma modular. Você faz a placa do amplificador, né, classe D em geral, e você faz uma fonte. Se você for utilizar na rede elétrica, você faz uma fonte com a filtragem necessária, com a tensão necessária do amplificador, e você tem o módulo, a caixa de som e a saída feita aqui, ok? Se for para carro, nem esse módulo existe, né? Ele basicamente já entra direto aqui com a tensão da bateria, ok, pessoal? Bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre amplificadores classe D, conhecidos no mercado como digitais, ok? Mas cuidado, né? Porque digital aqui é só essa questão da modulação. E espero que tenham gostado aí do novo assunto. Provavelmente a gente pode até estender isso para outras áreas de áudio, falar sobre outras classes de amplificador com mais detalhe, ok? Se o assunto for interessante para o pessoal. Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.